Hora de falar do Leão. Último dia de preparação para pegar o Guarani. Então, essa quarta-feira no esporte, como é que foi? Último treinamento realizado. Diga aí, Miguel, boa noite. Olha, Vibrante, de cara, já digo logo, o Kaique França vai para o jogo. Treinou hoje, não sentiu dores, participou normalmente da movimentação e deve ir para o jogo. O treino de hoje, como você bem disse, marcou o encerramento dos preparativos para esse jogo contra a equipe do Guarani, amanhã, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro. Outro que, curiosamente, coincidentemente, o ouvinte perguntou ontem, através do nosso Mário Júnior, sobre o Fábio Matheus. Fábio Matheus sobrou da relação nos 2 últimos jogos, tá? Ele nem no banco de reservas ficou. Porém, ele hoje apareceu e treinou normalmente. Quer dizer, ele já vinha treinando, tá? Mas ele apareceu na foto treinando junto com os relacionados. Então, é possível dizer que ele deve pintar no banco de reservas amanhã. Até porque, como não tem o Pedro Vilhena, o Sport e o Pepa vai precisar de um atleta para a função. Então, o Fábio Matheus poderia fazer essa função e acredito, Vibrante, que ele deve ficar no banco de reservas e ser uma opção para o segundo tempo. Por que não começando? Porque ele estava sobrando da relação. Não é possível que o jogador que não vinha sendo relacionado entre logo de cara como titular numa partida decisiva como essa. Então, como o Pepa é conservador e ele gosta de manter pelo menos a base do time, estou acreditando que o Fábio Matheus deve aparecer no banco e o Kaique França, este não. Este vai para o jogo, vai para o time titular, de volta ao comando da defesa rubro-negra. Que grande notícia para o esporte, a volta do titular do gol. Zé do Carmo, Kaique de volta aí, Zé. Pois é, o Kaique ele dá a tranquilidade necessária para torcedor, para jogador, pela fase que ele passa. Então, é tranquilizador esse retorno, não tenha dúvida, Carlos. O jogo é amanhã contra o Guarani. Qual é o provável esporte? Vamos nessa, Vibrante. E antes, me permita só dizer que o Sport divulgou agora há pouco uma parcial, 22.544 ingressos. 22.544 ingressos. A gente detalha já essa questão dos ingressos, porque o Sport está anunciando mudanças para a entrada do torcedor amanhã. Vamos lá. Kaique França, Igor Cariús, Chico, Thierry e Dalbert. Felipe, que volta depois de cumprir suspensão, Julian Fernandes, Lucas Lima. Aí vem a questão lá na frente. Eu vou apostar aqui, tá? O treinamento foi fechado para a imprensa, mas eu vou apostar aqui no Christian Barleta, o Wellington Silva e Gustavo Coutinho. Se ele quiser dar uma chance aí para o Lene Lobato, ele pode colocar Barleta, Lene Lobato, o que eu não acredito, e o Coutinho. O Coutinho, como vem sendo titular no começo de jogo nos últimos jogos, estou mantendo ele aqui. Mas se tivesse que opinar sobre, colocaria o Zé Roberto e Coutinho no banco. Bom, exposto o time, probabilidade boa para que seja esse o time do esporte. A sua análise, principalmente no setor ofensivo, né? Como é que fica, Zé? Eu concordo com o time que o Carlos Miguel ele escalou aí, né? O ataque com Barleta, Gustavo Coutinho e o Wellington Silva. Esse time aqui que eu tinha colocado agorinha aqui, fazendo um scoutzinho rapidinho aqui em relação ao time que vai jogar. O Kaique França, Ico Cariús, o Thierry, o Chico e o Dalbert, não é? Um meio campo com 2 volantes de marcação que dá uma tranquilidade até mais, não é? Para muita gente. O Felipe e o Julio Fernandes, não é? São 2 jogadores de uma chegada boa. O Julio Fernandes saindo mais um pouquinho para ajudar o Lucas Lima nessa armação de jogada e, é claro, com a boa movimentação do Barleta e a finalização junto com o Gustavo Coutinho e o Wellington Silva. Então, esse time está ótimo, não é? Na minha visão, para enfrentar o Guarani, Carlos. Certo. Bom, Miguel, quem é que apita amanhã? É um jogo de muita responsabilidade para quem vai estar no apito, porque é um time brigando para subir e pelo título, e é um time doido para não cair de divisão, que é o Guarani. E aí? O trio é Carioca e o VAR do Rio Grande do Norte. O árbitro do campo, Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Hugo Filemon Soares Pinto, os bandeirinhas também do Rio. Quarto árbitro, César Pereira Leite, aqui da Federação Pernambucana de Futebol. O Eric Bandeira vai ser o Quality Manager. O VAR, Pedro
Ramos Gonçalves Pinheiro, ele é FIFA do Rio Grande do Norte, auxiliado pelo Flávio Gomes Barroca, também do Rio Grande do Norte, observador do VAR, Ítalo Medeiros de Azevedo, do Rio Grande do Norte. Então, e o assessor da CBF, o Adriano de Carvalho, do Tocantins, tá aí toda a ficha técnica em relação à arbitragem. Rapidinho eu vou falar do Guarani, porque o Guarani do técnico Alan Al, né, que passou pelo Náutico, busca aí a terceira vitória, deve repetir, Vibrante, o time que venceu a Ponte Preta no Clássico, né? Não conta aí com o goleiro Pegorari, falei sobre ele ontem, o Anderson Leite e o Marlon Douglas também seguem no departamento médico, o Ayrton teve uma lesão no joelho, retornou ao Atlético Goianiense, porque o contrato dele acabou sendo encerrado por conta dessa lesão no joelho, e ele vai se tratar lá no Atlético Goianiense, no CT do Dragão. Então vamos lá, Vladimir, Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson, Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Heitor e Luan Dias, João Victor e Caio Dantas. Pode ser esta a escalação do técnico Alan Al, o técnico da equipe do Guarani. Vou emendar aqui para falar da questão dos ingressos, porque eu falei aqui da parcial, 22.544 ingressos, menos de 4 mil restam, hein? O torcedor pode comprar até amanhã o segundo tempo do jogo. As bilheterias físicas abrem amanhã a partir das 9 da manhã, mas pela internet você já pode comprar 24 horas. O Sport aumentou a fiscalização em relação a cambistas e cancelou 289 ingressos que estavam sendo revendidos por valores bem maiores que aqueles que estavam sendo cobrados. 268 usuários do sistema online, aquele torcedor que é cadastrado, já compra pela internet, faz o check-in, 268 foram bloqueados do sistema e vão passar por um processo administrativo pelo jurídico do Esporte Clube do Recife e, logicamente, que eles devem apresentar a defesa. Outro detalhe, o Sport está ampliando a entrada e o acesso para o torcedor, justamente para evitar as longas filas que tivemos no domingo passado. 20 novos pontos de acesso, são 20 catracas a mais, com atendentes e bipadores. Bipadores, viu, Mário? É aquela pistolinha que já lê o QR Code do ingresso impresso, para quem comprar pela internet. E também os ingressos da bilheteria física. 7 catracas nas sociais a mais, 4 no assento especial, 4 na arquibancada sede, 1 na arquibancada frontal e 4 nas cadeiras de ampliação. PCDs, pessoas com deficiência, vão entrar pelo portão lateral da entrada das sociais. E os portões vão ser abertos às 7 da noite e não às 7h30. São 2h30 antes da partida começar. Cerveja em promoção nesse horário aí, das 7 às 9, R$ 6,00 a lata, e ainda vai ter show musical. Obviamente, eu fiquei pensando aqui, né? Em situações normais, o Guarani, dentro de uma Série B, chegar na Ilha do Retiro e levar um ponto, muito bom para o Guarani. Levando em consideração a situação de desespero do Guarani, né? Deixa até eu abrir aqui de novo, só para dar uma sacada, estando a 5 pontos de distância do primeiro fora da zona do rebaixamento, hoje, né? Porque se o Botafogo de Ribeirão Preto pontuar, não, mas aí o CRB fica, né? E o CRB também tem 36, tudo bem. Então ele vai mesmo para uma distância de 5 pontos em relação ao primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, vir na Ilha do Retiro para somar um ponto só, não vejo como grande coisa para o Guarani, não. Né? Porque a situação é desesperadora. Você espera um Guarani batendo de frente com o Sport, jogando taco a taco, Zé? Não espero, Carlos, não espero. Todos os jogos que eu vi do Guarani, até então, nenhum ele me convenceu. Ele ganhou da Ponte Preta, não é? No derby, não é? Campineiro, e em momento nenhum eu via o Guarani tomando conta das rédeas do jogo, em momento nenhum. A Ponte Preta em cima, uma pressão danada, daqui a pouco eles acharam um gol, não é? E o futebol dá esse direito, não é? Que você, não é, toma sufoco aqui, toma sufoco ali, o goleiro faz grande defesa, daqui a pouco você vai lá e faz 1-0, pronto, sacramentou uma vitória. Mas o Guarani bater de frente com o Sport, nem vejo essa possibilidade, nem sonho essa possibilidade, e muito distante de pensar nessa possibilidade, Carlos.